Galera, mais uma quinta-feira, dia do torcedor acordar amanhã aí com a cabeça quente, mas a gente tem que seguir. Tem 7 batalhas ainda pro Vasco disputar e os nossos concorrentes têm 8. A gente vai ter que dar uma secada na galera, vou falar bastante disso nesse vídeo e explicar também o porquê que a derrota de ontem pode ter complicado muito a vida do Vasco. Mas antes, se você puder aí dar aquela moral, deixar o like no começo do vídeo que ajuda a gente. E se for novo aí no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E segue a gente também lá no Instagram. Queria também divulgar para vocês o Speed, que é um fantasy game extraordinário, 100% gratuito. Ele parece muito com o Football Manager. Você pode jogar as principais ligas do mundo aí. Você escala o seu time e o desempenho dos seus jogadores é de acordo com o desempenho dos jogadores na vida real. Você pode chamar os seus amigos, montar a sua liga e aí rodada a rodada, quem vence ali é o grande campeão. Speed, parceiro do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom galera, a derrota ontem era esperada já, né? A gente até alimenta, né, aquele desejo como torcedor lá no fundinho de pô, vai que a gente consegue um pontinho, 3 pontos. Era o líder do campeonato que até então não tinha perdido em casa. Tem 3 derrotas no campeonato inteiro e 3 derrotas fora, depois de 31 jogos. Então era improvável essa vitória. Mas enfim, o que assusta é o placar e de novo a forma, como saem os gols. É uma bola nas costas, 2 bolas que desviam, um jogador que escorrega, 8ª derrota consecutiva fora de casa, isso vai minando. E um 3-0 é um 3-0, né, cara? Não passa ileso, não passa batido. Isso normalmente costuma trazer alguns reflexos emocionais, digamos assim. Bom, falando um pouco de tabela, foi muito ruim essa derrota, pelo placar explico por quê. Era bem improvável para as próximas rodadas, enquanto empatasse o número de pontos Vasco e Londrina, o Vasco tinha um trunfo na mão, que era o saldo de gols. O Vasco inicia a rodada com um saldo 10 e o Londrina nesse momento tem um saldo 3, ou seja, o Vasco tinha 7 gols de saldo a mais e mais números de gol pró. Então, em tese, ali o Londrina teria que tirar 8 gols de saldo, porque se empatasse até o saldo, o Vasco teria mais gols feitos. Mas, eis que nós chegamos na situação agora de que a diferença de saldo de gol caiu para 4 gols. Se o Londrina, por exemplo, vencer por 2-0 hoje a equipe da Ponte Preta, com um resultado super normal jogando na sua casa, eles vão pro saldo 5 e a gente fica com o saldo 7, ou seja, são apenas 2 golzinhos de saldo. A gente ganha apertado do Londrina na rodada que vem. Pô, fica aí a 3 gols de saldo. Aliás, 1-0 muda 2, né? Porque eles perdem um saldo, a gente bota 1 pra frente. Então fica 4 gols, vai. É uma gordura de saldo de gol muito curtinha para 6 jogos pra frente. Então, o Vasco todo jogo, exemplo, tá? Só pra vocês entenderem, 4 gols. Se daqui até o final, Vasco e Londrina ganharem todos os jogos, tô dando um exemplo, nessas 6 rodadas, o Vasco vai ganhando de 1-0, 1-0, 1-0, e o Londrina ganha de 2-0 todos os jogos, acaba o campeonato Londrina, mesmo número de pontos do Vasco, e o Londrina com um saldo de gol melhor. Então, essa parada de saldo de gol pegou muito. É torcer para o Sport vencer o jogo, no pior dos cenários, o empate, e caso, né, aí seria muito, muito ruim pra gente uma vitória do Londrina, que eles vençam pelo placar mínimo, 1-0, melhor do que o 2-1, porque aí o gol pró deles sobe. Então assim, a situação do Vasco ficou delicada. Depende muito de São Januário pro Vasco voltar para a primeira divisão, vou falar muito disso ainda no outro vídeo, não vou me estender muito nisso não. E encerro aqui, antes de trazer as falas do Jorginho, com a provocação que o Cruzeiro fez ao Vasco, tá passando aí na sua tela. O Vasco em 2019... tinha feito essa mesma provocação, a gente vence ele nas rodadas finais em São Januário por 1-0, um jogador do Vasco chuta uma bola cruzada e faz o gol, salvo engano é o Guarim, e eu lembro até que o Rossi arranca a cabeça do mascote do Vasco, fica balançando naquele jogo, e a torcida gritava arerê, o Cruzeiro vai jogar a Série B. E a gente tomou o troco, o Cruzeiro fez a mesma postagem, que lutem, e além de colocar em português, colocou em vários idiomas ali, como inglês, espanhol, e etc. E faz parte, né? Dia da caça e dia do caçador. A gente debochou deles em 19 e eles estão retribuindo. Diferente de 2019, espero que o Vasco consiga o seu objetivo no final da temporada. Dito isso, vamos ouvir o técnico Jorginho. O Jorginho vai começar dizendo aí qual foi a estratégia para o jogo. Ele não forçou cartão amarelo no jogo contra o Náutico,
colocou o time inteiro titular para tentar ganhar o jogo. Nenhum dos jogadores que estavam pendurados tomaram cartão, com a diferença que agora o Yuri Lara tomou amarelo e também está pendurado. Então o Vasco passa a ter 9 pendurados na partida aí contra o Londrina, que podem desfalcar o Vasco do jogo fora de casa contra o Operário. Então vou deixar com vocês o Jorginho explicando qual foi a estratégia dele na partida e substituições. Confere aí. Nossa ideia de jogo foi justamente não recuar demais, da gente agredir mesmo o Cruzeiro. Conseguimos fazer isso, como você mesmo falou, até os 24 minutos. Mesmo a gente não conseguindo um domínio amplo nesses 24 minutos, mas a gente tinha a construção, as jogadas com bola em profundidade. A gente teve, logo em 2 minutos, a gente teve 2 escanteios que a gente conseguiu pressioná-los lá, a gente conseguiu fazer uma transição em velocidade com a retomada de bola. A gente não se intimidou, né, marcando o Cruzeiro em cima. A gente sabe o quanto essa equipe constrói muito bem, é uma equipe que tem um jogo de posições, a gente falou sobre isso, e a gente marcou muito bem num 4-2-3-1, no tiro de meta deles. A gente conseguiu, o Cruzeiro normalmente aqui, ele tem uma superioridade enorme, né? Mesmo a gente tendo tomado um gol, da gente perdendo uma bola numa transição, né? Que na realidade a gente tomou os 3 gols aí de transição. Eu acho que a gente foi muito melhor nos 24 minutos, mas infelizmente a gente acabou tomando o gol e isso desestabilizou, né? Foi uma infelicidade nossa. A gente tem sido quase que recorrente em tomar gols batendo na nossa zaga. É uma coisa que, né, fica quase que impossível de evitar, porque isso é natural, que, né, com o chute de um atacante acontece, infelizmente, desviar no nosso zagueiro. Mas o mais importante é de que a gente não foi covarde em forma nenhuma, a gente foi corajoso, a gente acreditou que era possível vencer. As trocas, nós procuramos colocar a equipe mais ofensiva, até mesmo tirando um lateral e colocando um atacante ali como lateral. Isso aconteceu 2 vezes, colocando o Marlon, depois colocando o Figueiredo, e depois a gente ainda colocou o Figueiredo mais por dentro e colocando o Yuri na lateral direita, para que a gente pudesse ter força e velocidade pelos lados. Mas infelizmente não foi o suficiente. A gente acabou tendo uma intranquilidade, principalmente depois do gol, e a gente teve realmente bastante dificuldades. Uma equipe do Cruzeiro, uma equipe muito, muito qualificada, muito bem treinada, e a gente sabia que não podia, por exemplo, dar essas oportunidades que aconteceram. Eu acho que também uma outra coisa que a gente observou é que nos confrontos principais a gente acabou não conquistando essas vitórias nos confrontos, e aí a gente acabou sofrendo os 3 gols, que sinceramente não foi um jogo para isso, né? Se a gente consegue virar o primeiro tempo 0-0, com certeza a gente teria um segundo tempo totalmente diferente. E eles jogaram super confortáveis, né, na situação que eles estão. Eles já estavam, poderia não ser matematicamente, mas com certeza passando 1, 2 rodadas eles já estariam classificados, mas eles jogaram com muito mais tranquilidade e a gente, é claro, em busca do resultado. Bom, para finalizar a passagem do Jorginho nesse vídeo, ele vai falar sobre as 8 derrotas consecutivas fora de casa e os erros individuais em sequência que vem acontecendo, principalmente nesses jogos fora de São Januário. Erros de Danilo Boza, erros de Quinteiro, Ignaldo ontem escorrega também, Thiago Rodrigues contribuindo em algum desses gols também, falhando coletivamente junto com outros jogadores. O técnico Jorginho vai comentar essas 2 situações, a sequência de derrotas fora de casa e essas falhas individuais. Assumir toda a responsabilidade é minha. Qualquer falha de qualquer atleta, fui eu que escalei, então a responsabilidade é minha como treinador. Jamais colocar a culpa num atleta, de forma nenhuma. Então nós somos uma equipe, nós estamos juntos, temos um elenco que vai alcançar o objetivo, que vamos realmente voltar para a Série A. Isso aí é certo, isso aí vai acontecer, e independente de qualquer situação, a gente está sempre unido, sempre juntos, e quando existe uma falha, o maior que falhou é o treinador. Isso acontece, eu fui atleta, o Ignaldo é um jogador muito importante para a gente, ele já tem demonstrado isso, de forma nenhuma ele escorregou, aconteceu infelicidade. A única coisa que eu falo sempre para meus atletas, por favor, prestem atenção na chuteira que você vai usar, porque principalmente no jogo aqui,
gramado rápido, a gente tem que estar sempre preparado, mas de forma nenhuma. O Ignaldo é um jogador importantíssimo e vai continuar sendo importante e vai jogar. No próximo jogo está dentro. Não tenho dúvidas de que ele vai fazer os últimos 7 jogos maravilhosos aí e contribuir para a gente alcançar o nosso objetivo. Então por causa de uma falha, por causa de um erro, por causa de uma infelicidade, seja como foi falado aqui do Boza, ou por ter batido nele, o cara está ali, ele está justamente muito bem posicionado e a bola bate nele, felicidade do adversário. Né? E a questão do escorregar do Ignaldo, isso pode acontecer, não deveria acontecer, mas pode acontecer. Né? Então, o mais importante é que a gente acredita muito no elenco que nós temos. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo e logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, a qualquer momento a gente volta mais, tamo junto, valeu, fui.